Fala aí, galera. Paulo Paterzi aqui, estou no escritório da doutora Tatiana. Oi, Tati. Oi, tudo bom, pessoal? É o seguinte, nós viemos aqui, por quê? Porque nós estamos sabendo que tem muitos brasileiros falando na nossa comunidade, porque tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Muitos brasileiros tendo o casamento nulo, perdendo o green card, que eu nem sabia que era possível. O que está acontecendo? Bom, quando uma pessoa casa e aplica para... Casa com um americano. E vai fazer o seu processo de green card, uma das provas que a gente tem que mostrar é que as duas partes poderiam casar, eram livres para casar, ou seja, eram solteiros ou tinham divórcios feitos de acordo com as regras americanas. E o que acontece muito? Pessoas aqui, brasileiros, que têm desejo de se divorciar de forma rápida, não querem entrar num processo de divórcio aqui na Flórida, estão os dois morando aqui na Flórida, se casaram no Brasil, então, por terem se casado no Brasil, a justiça brasileira tem competência, tem jurisdição para fazer aquele divórcio, e essas pessoas morando aqui nos Estados Unidos optam por fazer um divórcio lá no Brasil sem estar morando no Brasil. E a lei americana diz, e a lei da Flórida também diz que o divórcio não vai ter validade aqui nos Estados Unidos quando as duas partes moram fora daquela jurisdição onde o divórcio foi feito. Então, por exemplo, se uma parte está morando nos Estados Unidos e a outra parte está morando no Brasil e esse divórcio é feito no Brasil, ao menos uma das partes está na jurisdição onde aquele divórcio foi feito. Agora, se as duas pessoas estão aqui nos Estados Unidos e fazem um divórcio no Brasil, esse divórcio não vai ter validade. Em muitos casos, isso passa desapercebido na imigração. Em muitos casos isso passa porque tem pessoas que fazem, passam... Por quê? Porque no Brasil, quando a gente faz um divórcio, aqui nos Estados Unidos não tem isso. Quando eu faço um divórcio aqui na Flórida, vamos falar de Flórida, eu tenho um Final Judgment of Divorce. Eu tenho essa sentença de divórcio e aquilo ali vai ser o papel que eu vou carregar comigo. Onde eu tiver que mostrar uma prova do meu divórcio, vai ser aquela sentença. No Brasil, a sentença do divórcio, ela é averbada no cartório onde aquela pessoa casou. Então, ela vai retirar uma nova certidão de casamento, onde vai estar lá, fulano de tal e fulana de tal casaram no dia tal, e ali embaixo vai ter uma anotação, que é o que a gente chama de averbação, dizendo, de acordo com a decisão da Justiça, da Vara de Família de São Paulo, foi emitido um divórcio no dia tal que foi registrado aqui no cartório. Então, muitas vezes, quando a pessoa entra com o processo na imigração, ela entrega só aquela certidão com a averbação. E o oficial, e aquilo ali passa. O oficial não vai ver se as duas partes estavam naquela jurisdição ou não. Mas já me aconteceu casos onde a imigração pediu uma cópia inteira do divórcio. E aí, quando tem aquela cópia inteira, vai aparecer ali fulano de tal e fulana de tal, qualificados, residentes e domiciliados em Orlando. Então, quando tiver residente e domiciliado em Orlando, as duas partes, esse divórcio não vai valer para a imigração, não vai valer aqui no estado da Flórida. Mesmo que eu casei no Brasil, eu posso e devo, se eu for me separar, divorciar aqui na Flórida mesmo? Se as duas partes estão morando aqui na Flórida, eu aconselho que façam na Flórida, porque a gente não tem como saber, né, se aquela pessoa vai entrar com processo imigratório, o que vão pedir daquele divórcio. Então, eu tive alguns casos aqui que as pessoas já eram casadas com um americano, uma inclusive entrou num processo de deportação, ela veio para mim porque ela tinha entrado em processo de deportação porque ela ainda não tinha se divorciado do marido e tinha casado, não era divorciada, não tinha dissolvido os laços do matrimônio do primeiro marido, tinha feito dessa forma, e casou com um americano, entrou com o divórcio e a imigração disse não, esse divórcio não vale. O que nós tivemos que fazer? Tivemos que anular o casamento dela com o americano, fazer o divórcio aqui na Flórida, foi feito um divórcio consensual entre ela e o primeiro marido. Depois que esse divórcio consensual acabou, ela casou de novo com o marido. O marido entrou com uma I-130, ela não podia fazer o ajuste de status porque ela estava com o processo de deportação, então quando foi aprovada a I-130 nós terminamos o processo de deportação, depois ela entrou com o processo de ajuste de status. E também tem algumas pessoas que têm recebido cartas, né? Nesse caso, dessa minha cliente que eu acabei de falar, ela entrou com o processo de pedido de green card e esse processo foi negado, ela foi colocada em deportação. Eu tenho um outro caso que eu fiz uma consulta, esse caso era um Notes of Intent to Revoke a Green Card.
estão falando para a pessoa assim, você está recebendo aqui uma carta que nós temos a intenção de revogar a sua residência permanente, o seu green card. Por quê? Porque eles disseram assim, você, seu ex-marido e sua filha entraram nos Estados Unidos em março de 2014. Em março de 2021, você e seu marido se divorciaram na vara de família de Natal, Rio Grande do Norte. Em 2022, você casou com o americano fulano de tal, entrou com o green card que foi aprovado no dia tal, tal, tal. Nós fizemos uma pesquisa e vimos que nem você, nem sua filha e nem seu esposo, o primeiro marido, saíram dos Estados Unidos desde 2014. Ou seja, esse divórcio que foi feito em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, foi um divórcio onde nenhuma das partes residia na jurisdição lá no Brasil. Portanto, esse divórcio não tem validade e o seu green card vai ser revogado. Qual é a solução dela ali? Ela não tá com muito tempo, mas ela tem que fazer isso. Ela tem que esse casamento com o americano, ele é um casamento nulo. Ele é nulo. Ele não existe. Aqui o que se chama é void. Por quê? Porque aquela pessoa não podia casar. Então é como se esse casamento não existisse. Então ela vai na corte e diz, olha, eu casei, eu não podia casar, meu casamento é nulo, via de regra os juízes. Então eles fazem uma pesquisa? A imigração, nesse caso, ali estava dizendo que fez. Então nunca se tem certeza. Os nossos recordes indicam, nunca se tem certeza, exatamente. E isso é uma coisa assim, isso foi agora, em 2025, um green card que foi dado para uma pessoa em 2022. Uau, então estamos falando coisas recentes. Então por que o casal escolheria fazer um divórcio no Brasil, estando os dois aqui? Porque é mais barato, porque ele vai estar pagando. Mas não é tão caro do jeito que as pessoas falam também. É que no Brasil... Sim, um divórcio consensual não é, exatamente, até porque a pessoa também está aqui e está ganhando em dólar. Agora, esse é um motivo. O outro motivo é que eles podem entrar com o acordo lá no Brasil e um advogado pode representar as duas partes. E aqui não pode. Mas eu tenho feito muito acordo aqui com pessoas que um está representado e o outro não está representado. Então para explicar, o que a doutora Tatiana da Cunha está falando é que ela não pode representar os dois, mas se você e o teu marido, ou esposa, ex-marido, ali chegaram num acordo, você não precisa os dois de representação. Se ambos estão de acordo, não tem briga. Com certeza. Então, daí economiza. Com certeza. Mas essa questão do divórcio é importante. Às vezes as pessoas falam, em vários casos eu digo, faça o divórcio no Brasil, a pessoa não tem filho, a pessoa não tem bens. Mas tem que ter um no Brasil. Ou os dois, estando aqui, eles têm que saber que eles não vão depois casar de novo, não vão poder... Não, se você vai divorciar, tu vai querer casar. Ninguém vai ficar sozinho, sempre um risco. É sempre um risco. Então é melhor fazer aqui. Já que tá aqui, é melhor fazer aqui. Com certeza. É o tipo de economia burra. Que você acha que você está economizando, depois você vai pagar 2 vezes sem falar que vai atrasar o processo. Não é verdade? E a doutora Tatiana, aqui no canal Perguntas aqui, ela representa... ela faz direito de família, no caso, mas ela também é advogada de imigração e ela pega muito família na imigração, né? Por causa que você faz família exatamente. E hoje, esse caso que eu contei pra vocês é um caso bem perigoso de se acontecer nos dias de hoje. Uma pessoa entrar em deportação, ela entrou está sendo mais rápido as coisas. Está sendo rápido, as pessoas estão sendo detidas. Ela nunca foi detida, ela recebeu um notice to appear na imigração, começou um processo de deportação contra ela, um processo que a pessoa estava solta. Né? Então é completamente diferente. Então eu não arriscaria hoje porque, de novo, hoje os processos, essa pessoa entrou em processo de deportação que eu falei, realmente o processo dela foi negado e colocaram ela em deportação direto porque era no outro governo Trump que isso aconteceu. E agora de novo. Então agora quem tiver o processo negado por esse motivo vai entrar em processo de deportação. E lembrando, procure sempre um advogado, no caso uma advogada aqui, né, de família, uma advogada licenciada com Florida Bar. Eu e o Renatinho subindo aqui no escritório, aí veio, me chamaram até de menino feio, porque quem me segue há muitos anos, uma família que eu ajudei aqui, ela falou, oi Paulo, tudo bem, menino feio? Eu falei, oi. Ela falou, estou indo numa advogada. Aí ela falou, eu falei assim, advogada, será que é a mesma que a minha? Ela falou, onde você está indo? Eu falei, na doutora Tatiana. Daí ela falou o nome da fulana. Eu falei assim, não conheço nenhuma advogada com esse nome. Agora, um minuto atrás. Com certeza é um paralegal. E aí ela falou, paralegal. Eu falei, você não aprende. Não falei, Renatinho, eu nem ia atrás. Eu falei, você não aprende mesmo, né? E ela já tá aqui 8 anos.
Entendeu? É o tipo, porque tem paralegal que vende que é só preencher um formulário. Aí você vai pagar, sei lá, $500 mil para um paralegal, não sei nem quanto que é que eles cobram para fazer o teu divórcio, e não vai fazer, ou vai fazer tudo errado, aonde você vai pagar 2 vezes, você tem que voltar aqui na doutora Tatiana da Cunha para fazer direito, quando dá para consertar bem. E lembra, sempre que vai consertar um problema, é sempre mais caro do que ele fazer correto. Com certeza. Né? Na primeira vez. Então, paralegals são maravilhosos. Tem muito paralegal bom? Tem. Mas você quer ser representado por um advogado que tem a OAB do estado que você mora. Então você pergunta, eu moro em Nova York, eu quero um advogado que tem a OAB de Nova York, que vou ali, converso, estou aqui na Flórida, um advogado que tem a OAB da Flórida, que pode te representar não só neste caso, como qualquer outro caso que venha acontecer. Quem tem a OAB, que é o Florida Bar, ou New York Bar, ou que seja Bar, ele pode representar em outros casos também. Então é muito importante usar paralegal. Quem tem que usar paralegal são os advogados, na verdade. Porque os advogados vão pegar o trabalho do paralegal, muitos maravilhosos, muitos paralegal melhores que muitos advogados. Vamos dar mérito a eles. Só que eles não têm o carimbão, eles não têm a licença. Eles não podem representar a pessoa. Então, cuidado. É o tipo de economia burra. Faça direito, faça uma vez só, se prepara. Porque não vai no GoFundMe também querer divórcio. Então tá faltando agora fazer vaquinha do divórcio. Paralegal não pode representar ninguém. E se a paralegal te lesar, você tá lesado. Você tá lesado. Um advogado, ele vai responder. Ele vai responder pelos atos dele. Então, um advogado que fica criando vários casos de asilo frívolo vai ter consequência. Já uma paralegal, eu já vi text message, eu acho que eu já contei aqui, já vi uma pessoa que foi enganada por uma paralegal aqui, que foi induzida a fazer um asilo, ela não sabia nada, nem o que ela estava pedindo, e ela escrevia, ela contou certas coisas para a paralegal, e ela me mostrou depois as mensagens que a paralegal mandava para ela. Por favor, coloque que você teve uma arma apontada para a sua cabeça. Olha que loucura. Você tem que fazer a situação ficar mais violenta, tem que ter mais violência nessa situação. Então, assim, a paralegal estava induzindo a pessoa a criar. Mas a pessoa também burra, né? Que não exatamente. Agora, um advogado vai responder. Paralegal, quem vai atrás da paralegal? E você que fez o que a paralegal mandou, você é tão culpado e tão safado quanto ela. Porque você não come cocô e não rasga dinheiro, não é verdade? Paralegal é para preencher documentos e não para dar conselho legal. E preencher documentos baseados na informação que você dá para ela. Então é isso, gente. Tati, mais alguma coisa que você acha importante falar sobre negócio de divórcio? Não, acho que hoje o momento é de cuidar bem, a não fazer economia besta, como você disse, para ver onde vai ser feito esse divórcio se você tem a intenção de casar de novo e entrar com um processo de green card por casamento. É uma questão que as coisas estão sendo mais avaliadas, eles estão olhando tudo com outros olhos, né? Buscando pelo em ovo. Então agora o momento é de ter cuidado. E já todos eles falaram que green card e visto F1 são privilégios. Você não tem direito de nada, não é seu direito. São privilégios que os Estados Unidos estão dando para vocês, desde que vocês se comportem de certa maneira. Tanto é que tem gente, você vê na televisão direto, as pessoas perdendo o green card, quem está fazendo essas apologia a grupo terrorista e falando coisa que não deve, entendeu? Então, se você já tem o teu green card, cuidado, não acha que você é gringo, que você não é não. E mesmo se você for casado com um americano, enquanto você não tiver com tudo direitinho, não acha que as coisas, os tempos mudaram. As leis não mudaram, elas estão apenas sendo enforçadas, que fala, qual que é a palavra? Cumpridas. Né? Então faça, agora não é hora de vocês usarem paralegals, nem especialista, nem qualquer firma que não tenha como que tem a diferença? O law no final, attorney, tem os nomes certos nas empresas, qual que é? Ou que a pessoa seja licenciada no estado, porque tem muito advogado que não é licenciado no estado da Flórida, mas na imigração eles podem atuar nos 50 estados, então não necessariamente tem que estar aqui na Flórida e tem que ter o Florida Bar, mas numa justiça familiar, sim, justiça estadual, tem que ser um advogado licenciado pelo Florida Bar. Então, está aí a dica. Obrigado, Tati. De nada. Valeu, galera. E, todas as informações do escritório da Tatiana da Cunha estão neste programa e em todos os programas aqui do canal Perguntas. Beijo.